Boa tarde. Eu tô passando por aqui para fazer um desabafo rapidinho, né? Eu sei que é uma quinta-feira santa, mas sinceramente, a gente fica nas redes sociais e vê também as redes sociais. E por ver, e por ser uma fã de ver as redes sociais, principalmente no YouTube e Instagram, eu acho que eu tenho também o direito de dar minha opinião aqui, né? E eu vou falar aqui sobre o assunto que tá bombando na internet, né? Que é o Davi, né? O Davi Brito. Há poucos dias saiu aí uma nota falando que o Davi, que enfim, a mãe tinha ganho, a mãe, a ex do Davi, tinha ganho um processo contra o Davi e que iria dividir metade, né, do prêmio. Foi isso bem designado que coloca, né, na chamada lá da publicidade, que a metade do que ele ganhou iria ser dividido. Ela ganhou isso em juízo. Tudo bem, até aí. Mas sabe que a gente passeando nas redes sociais para me ver os resultados do reality do BBB e resultado das pesquisas, né? E aí eu me deparo com um site, né? Que é um site que também vê esses resultados das pesquisas de reality, que é no YouTube, o site do Adalto, em que ele simplesmente saiu dos cuidados dele para ficar o tempo inteiro metendo o pau, como diz o outro, no Davi. Eu acho incrível, sabe o quê? Que a maioria das pessoas, ele achou que a minha resposta que eu dei lá, que eu era fake. Eu disse, eu não sou fake. Eu não sou mesmo. Não tenho medo dele. Né? E tipo assim, eu acho incrível ele tirar dos cuidados dele, tendo um canal tão grande, né? É como chutar cachorro morto, né? Pra ficar descendo a lenha no rapaz. Aí eu disse que eu achava o seguinte, que pelo que eu tinha visto já em vários sites, as pessoas que ficam perseguindo o Davi, a maioria são brancos, né? Não são negros. Ah, porque eu não posso dar minha opinião, porque eu sou branco, e sobre aquele é preto, eu não posso dar opinião aqui no meu canal. Eu acho que ele pode sim dar a opinião dele, fazer o que ele quiser, né? Mas é claro que as atitudes dessas pessoas todas são racistas. Primeiro começa pela atitude racista, né? Que eu acho que a maioria do Brasil né? Não é só colocando ele em questão, mas falando das outras pessoas. Mas a maioria do Brasil, na realidade, né? Mas o que me deixa mais invocada, na realidade, é a questão de isso ser colocado como um triunfo, né? Ah, porque é uma mulher, que classe de mulheres a Mãe representa dentro do Brasil. A mim, ela não representa, porque ela é uma mulher mais velha, né? Eu sou uma mulher mais velha, eu já namorei com homens mais novos e eu nunca me achei tão dependente na situação de querer usufruir de algo que o cara tinha ganho. Ah, porque ela pagou um monte de coisa para eles. Sim, pagou porque quis. Viveu, né? Usufruiu do quê? Da juventude do rapaz. O rapaz tinha 21 anos. E antes, quando ele ficou com ela, ele tinha 19, 20 anos. Ninguém vê esse desnível indecente dela para ele. Porque se fosse um homem, as pessoas estavam dizendo iriam dizer que era pedofilia, né? Mas como é uma mulher, e como o Brasil é um país onde as mulheres têm historicamente essa questão de dependência dos homens, dependência financeira, né? A maioria das mulheres que tem isso culturalmente enraigado na mente, acharam maravilhoso que ela tinha que ganhar mesmo, porque ele disse que ela não era esposa e ela não é esposa dele.
Ele tinha o quartinho dele, onde ele vivia, ele cansaram de mostrar. Ele tinha um quartinho no fundo da casa da irmã dele. Né? E ele sim passava os finais de semana com a esposa dele. Com a esposa não, com a mulher lá, que ele chamava de minha mulher. Como qualquer namorado que vive praticamente, quase vive na casa da namorada, chama de minha mulher. Né? Mas eles não eram casados. Ele já deixou bem claro isso. Ela sabe disso. Na realidade, ele trabalhava para ela, né? Ele limpava a casa dela, uma casa de 3 andares, que ela, não sei o que ela fazia, se ela alugava para pessoas morarem. Eu sei que ele limpava a casa dela, ele fazia serviços para ela, ajudava ela a trabalhar na barraquinha onde ela trabalhava, ajudava a entregar as cestas, né? Fazia lá, trabalhava de mototáxi, de Uber. Ele trabalhava de Uber, de mototáxi, no carro dela. Ela era a patroa dele, né? Ela bancava ele? Não, ele trabalhava. E ele tinha 20 anos, 19 anos, 20. Ele trabalha desde novo. Aí o cara vem para um canal e fala como se ele tivesse ganho um prêmio e tivesse sido facílimo o ganho do cara, que o cara chorou desde o início até o fim para ganhar essa porcaria desse prêmio, né? E aí ele vem e acha, não, porque ele não presta, fala como se o garoto não prestasse. O menino é um garoto, perto de uns velhacos desses, né? A maioria dessas pessoas que lidam aí, que estão aí nesse meio, às vezes, artístico, são pessoas que são todas bissexuais, são todos pessoas, entendeu? Que acabam tendo que ter uma vida aberta sexualmente para poder entrar no meio. Porque não entra nesse meio se você for uma pessoa dita dentro dos parâmetros normais, né? Que de normal e louco todo mundo tem um pouco, nada contra ninguém. O negócio é você saber que você é uma pessoa que não é tão perfeita e jogar pedra no outro porque ele tem que pagar mesmo, porque eu já vi que ele não ia se dar bem. Por quê? Por que ele não ia se dar bem? Por quê? Ele se deu bem, ele é um cara jovem, novo, ele trabalha desde novo. Ele tinha 21 anos quando ele ganhou esse prêmio, porque ele provou para o Brasil inteiro que ele tem um equilíbrio emocional, coisa que nenhum desses caras aí que estão nesses canaizinhos de merda, se tivessem lá dentro, iam estar chorando, como diz no programa de televisão, e se cagando todinho, né? Eu acho muito incrível. Aí vem chamar a gente de fake, que nada, rapaz. Tá por fora, eu não preciso da mídia para viver, né? Ele fala logo que as pessoas são fake porque estão me perseguindo. Ninguém está te perseguindo. Assim como ele está dando a opinião dele ali, eu também tenho o direito de dar a minha, não é assim? Isso é coisa de direitista. Eu quero dar a minha opinião, entendeu? Essa é só a minha liberdade de expressão. Se você se acha na liberdade de expressão de julgar um garoto de 21 anos que ganhou um prêmio e que vai ter que dividir com uma mulher bem mais velha, vivida, curtida, entendeu? Que queria ele debaixo do pé dela. Porque quando ele terminou o reality, ela não foi de braços abertos a beijar ele. Não, ela foi com um empresário, do qual ele ia ter que assinar um documento, porque nesse documento ele ficava refém dela e do empresário dela, né? E onde está a inocência de uma mulher dessa? Ela pensou que ele fosse bem bestinha. Mas apesar de ele ter os 21 anos dele, né? Na hora que ele soube
Na hora que ele chegou, que ele soube dessa conversa, ele repeliu. Ele disse, não vou falar contigo agora, vamos conversar depois. Mas ele já tinha decidido que ele ia dividir o prêmio, ia dar para ela e depois cada um pro seu lado, entendeu? Mas ela não quis conversa. Eu acredito até que ele deva ter feito uma proposta para ela nesse sentido, mas ela queria muito mais. Mas não ganhou muito mais, nem agora com ganho de causa ela ganhou muito mais. Ela ganhou na divisão o que o Davi ia propor para ela, que era a metade do prêmio. O que ele tem agora, que é aquele ridículo daquele cara, daquele Léo Dias, que só sabe viver da fofoca da vida dos outros, né? E depois, quando fica doente, aí quase morrendo, porque não adianta tanto de dinheiro que essas pessoas têm, que eles adoecem, ficam à míngua e ninguém praticamente vai visitar eles. Aí quando ele volta pro programa, ai, eu estava com saudade, porque ninguém liga para ele. E nem pra gente desse nível que tá aí, que fica quebrando a vida do cara. Se o cara bebeu, ou se a polícia pegou ele dirigindo bêbado, e daí, show pra ti, né? Tu faz a tua vida da desgraça do outro, né? Em pleno uma Semana Santa. Tu tá bem também na foto, né? A tua doença tá sendo cavada, que nem a do Léo Dias, né? O Léo Dias voltou ontem, eu vi, passei rapidinho pela televisão, que eu não suporto nem olhar para aquele cara. E quando eu olhei, que eu vi ele chorando, diz que lá. Ai, gente, voltei, eu tô emocionada, porque eu tava com muita saudade. É muito ruim não estar aqui, é muito ruim. Porque lá dentro da televisão ele se sente rei, né? Ele doente, não tem ninguém nem que ligue para ele, com certeza. Como ele ficou isolado um tempo para fora. Aí para Pernambuco, numa época que ele falou da moça aí, de uma dessas artistas, que a menina foi vítima de um estupro, né? E assim, porque você tem que saber, porque eu tô falando, porque a gente tem que ver as provas. Que prova de quê? Prova de quê? Nem se ele tivesse sido, depois disso tudo, desse relacionamento ridículo que ele deu azar de ter, deu sorte também, porque foi bom para ele, porque ele foi pro BBB, né? Mas não foi por causa dela, ele venceu por causa dele, porque ele teve o equilíbrio emocional para chegar até o final, né? Então eu digo assim, que mérito tem uma pessoa querer um dinheiro que o outro ganhou? Que mérito tem, né? Qual é a vitória nisso tudo? O Brasil deve estar com os valores muito invertidos mesmo para uma pessoa vir em um canal de YouTube festejar a vitória de uma mulher mais velha que se envolveu com um garoto de 19 anos, 20 anos, né? E que meteu corda nele para ele ganhar, para ele ver se ganhava um dinheiro no reality, para ela se fazer e ficar vivendo com ele e ficar sugando a vida dele, a juventude dele, para ficar ali usurpando, vivendo à custa do cara. E que maravilhosa, né? Que os planos dela não deram certo, ela ficou com ódio da cara do rapaz e tentou acabar com a vida do cara o tempo inteiro. Plantando coisas e assuntos na mídia sobre o rapaz. Rapaz é um rapaz jovem. E essa mídia caiu de pau nele. Mas sabe por quê? Porque ele é negro. Porque se ele fosse branco, de olhos azuis, acho que todo mundo estava com ódio da cara dela. Porque ele ia ter uma cara de anjinho, daqueles maravilhosos. Mas o que ela está fazendo com o rapaz, né? Pra mim, isso é ridículo de qualquer maneira. Eu já namorei com pessoas mais jovens e eu jamais me aproveitaria de nada dessas pessoas. Nunca. Porque eu acho que uma mulher mais velha, ela tem que ser mais ela. Eu sou mais eu no meu dia a dia.
e não depender de A, de B, de C, de ninguém, né? Principalmente dos homens com os quais ela se mete. Ela se meteu com ele sabendo que ele era um garoto para ela. E se ele teve essa ação depois que ele ganhou no BBB, ela deveria saber que ele ia ter esse tipo de atitude porque ele era um moleque, ele era um garoto para ela, né? É isso. E vem o talzinho lá do canal do YouTube, o branquinho, falar que, porque achei que foi pouco, porque ele merecerá mais. Que isso? As pessoas não estão acostumadas a verem um negro ganhar muito dinheiro. Eles querem que ele retorne à pobreza, porque a pobreza é o lugar onde eles estão acostumados a ver o negro. E pior, não é isso, o pior é que a maioria das pessoas negras ou pretas, que são fãs desses brancos que falam mal dos negros, o pior de tudo é que eles também se acham na branquitude e também caem de pau em cima de alguém da mesma raça deles. Porque é mau caráter? Não acho mau caráter o rapaz, não. Pelo contrário, acho não. Porque nenhum mau caráter ajudaria a sua família como ele ajuda dele. Ali, ele ajuda muito a família dele, os cunhados, o que ele faz é para a família dele. O que ele ganhou, eu vejo ele como provedor de uma família inteira. Então, eu não acho ele mau caráter, começa por aí. Ele teve uma história para tirar a família dele, para ele sair da pobreza e tirar a família dele toda da pobreza. E o que tem isso de mais? Ele tá certo. Ele não passou por cima de ninguém para fazer isso. Ele ganhou sozinho. Porque ele usou o nome dela e bela merda é o nome dela. O nome que vale alguma coisa é o dele, porque foi ele que ganhou o prêmio. Foi ele que ganhou o prêmio. Se ela tem alguma coisa, hoje em dia, essa senhora, ela levante as mãos para os céus de ter tido a sorte de ter ele passado na vida dela. Porque senão ela não ia ter nada. E ela ia estar esquentando a barriga dela atrás daquele balcãozinho vendendo os sanduíches dela. E era só. Se ela ganhou essa mídia, foi falando mal do cara. Foi fazendo a imagem desse cara a pior imagem do Brasil inteiro. Porque tem essa imagem distorcida e horrorosa que muitos desses canais medíocres do YouTube, entendeu? Fazem. É tudo de ruim para esse rapaz aí. Né? Até esse tal desse Léo Dias. Aí você me pergunta, por que então todo mundo fala mal dele então na mídia? Porque eles ganham dinheiro para fazer isso. Porque ela se aliou a empresária. E ela só ganha mídia falando mal dele. Para ela não expor, não falar ela mesma mal dele, sabe o que acontece? Os empresários dela pagam pessoas para falarem mal do Davi. Isso desde o BBB do ano passado, todo mundo sabe disso. E teve um youtuber aqui dentro das redes sociais que ele chegou e falou que o pessoal estava oferecendo 30 mil para cada youtuber para falar mal do Davi. Você me entende? Então, tipo assim, como pode uma pessoa... Eu me pergunto, porque eu sou uma mulher mais velha. Como é que pode uma mulher que é mais velha, né, entrar nessa, de ficar com um cara mais novo e ainda querer usufruir das coisas do cara? Né? Ela fica sabendo que o cara é moleque ainda, porque ele tá saindo ainda da verdade dele. Ele não é um adulto completo, como ela já é uma mulher completa, adulta.
Ele ganhou o BBB ano passado com 21 anos. Esse ano ele fez 22. Vocês têm noção do que é ter 22 aninhos? E 1,87 m de altura? Aí os caras vêm e falam com ele como se ele fosse um homem de 40 anos. Ah, me poupe uma mulher dessa. Experiente, com um filho da mesma idade do rapaz. Né? É para ter vergonha, é para ser uma coisa vergonhosa, porque nunca vai me representar. Enquanto mulher não me representa. Não me representa, porque eu, como uma mulher feminista, eu não vi nada. Ela não sofreu abuso, ela não sofreu agressão, não. O que eu vi ali foi ela partir para cima de um jovem querendo realmente ter o controle absoluto da vida dele, como se ele fosse um escravo, né? Ela não satisfeita dele já ter sido empregadinho dela, ter feito lá como pedreiro algumas obras na barraquinha dela, ajudar ela no táxi dela, né? Que era um Uber no carro dela, que ele fazia de Uber, ia ajudar ela no Uber, ajudar ela a limpar os 3 andares da casa dela, que era ele que fazia a limpeza no final de semana para ela não se cansar. Então ela queria que ele fosse empregado dela a vida inteira. Porque lugar de negro é vivendo sob o jugo, né, de alguém. E ela se achava branca, não? Porque ela era um pouquinho mais clara do que ele, porque ela era parda. E ele, quando ele viu tudo isso, que ele soube que ela já estava preparada como empresário para ele assinar um documento e ficar na mão dela, ele não assinou, só isso. Ela saiu bufando de ódio dele de lá de dentro da Globo. Todo mundo soube disso. Que ela tinha direito à metade do prêmio? Sim, todos nós sabíamos que se ela fosse no juiz, ela ia ganhar. Mas ele propôs para ela. Todo mundo também soube que ele falou que tinha proposto, só que ela não aceitou. Eu acredito que ela queria muito mais. Só que agora ela ganhou só isso mesmo. Aí ela vai se pegar nisso que ela ganhou. Aí vem essas pessoas dizendo, festejando, porque ela tinha... Como se ele não tivesse feito nada. Ei, gente, que gentalha. Vou falar que o Brasil é um país ridículo. É ridículo nesse sentido. Se tiver um branco, entendeu? Como aquele marido da Ana Hickman, que fez e pintou com a mulher, né? A Ana Hickman ainda teve que ir se explicar diversas vezes. Mas por quê? O cara mau caráter daquele nível, entendeu? Que bateu nela, fez um monte de onda, ela teve que vir ainda se explicar um monte de vezes. Porque isso, sabe, o cara xingava ela na rede social, já separado. E a Ana Hickman tinha que se explicar para o público, porque é uma mulher, e ela era uma mulher branca, hein? E por que ela fazia isso? Porque o Brasil é um paísinho machista, escroto, que Deus me perdoe, eu vou abrir o verbo mesmo, escroto, racista, machista, né? E porque o cara era branco, não tinha porra nenhuma, mas o cara era branco, né? E a mulher ficou penando um tempão, e ainda foi julgado para ele pegar uma parte do que ela tem, dos bens dela. No final, ela ainda vai ter que pagar alguma coisa para ele. Um malandro que roubou ela durante anos. Anos. E em que país nós estamos nos transformando? Num país de bandidos, de pessoas que vivem à custa dos outros. É por isso que hoje em dia, ninguém mais quer viver com ninguém. Nem ter um namorado fixo. Dizer, tu vai em casa, vem aqui, a gente dorme cada um. Ninguém mais quer isso. Porque depois de 5 anos, se vocês conhecerem uma família do outro, depois de 5 ou 3 anos, já é uma união estável. E hoje em dia ninguém quer mais estar estável com ninguém. A não ser que a outra pessoa também tenha alguma coisa.
Aí eu tenho algo, a pessoa também tem alguma coisa. Porque se não tiver nada, é melhor não ter nadinha com aquela pessoa. É só um fica, acabou. É isso. Porque hoje em dia no Brasil é ridículo. Tá difícil você encontrar uma pessoa que tenha vergonha na cara, que queira trabalhar, que queira ter as coisas realmente por si mesmo. Né? É isso. E hoje eu vim aqui desabafar porque eu acho que não tem nada a ver pra mim. Enquanto mulher, uma mulher dessa não me representa. Jamais me representaria. Enquanto mulher, enquanto feminista, que eu me acho, enquanto mulher que já foi de movimento de mulheres, e essa mulher não me representa. Primeiro porque ela ficou com um cara muito mais jovem do que ela. Mulheres que ficam com homens mais jovens, profissionais que ficam com pessoas com as quais elas tratam, ou que você trabalha num programa de jovens, você vai namorar um jovem de um programa de jovens, que você é profissional também, para mim não me representa. Não me representa quanto mulher. Não adianta colocar uma fachada de dizer que eu sou do movimento de mulheres. É só de fachada, né? Eu já vi muitas pessoas, profissionais, assistentes sociais, que acontece esse tipo de situação. Assim como também eu já vi homens assistentes sociais que são abusivos, né? Não representam a nossa classe. Mulheres que fazem, que tomam esse tipo de atitude, não representam. Não representam o movimento de mulheres. Não representam mesmo. E eu não sei de onde algumas mulheres vêm com essa de que, porque as mulheres têm que sair do lado dela. Não, não mulheres do movimento. Porque não é esse o pensamento, não é esse o intuito de uma mulher que está dentro do movimento. Entendeu? Ficar à custa de um homem. Ou se relacionar com um cara bem mais jovem, mas querer explorar o cara. Não. Primeiro que mulher nem se sente explorada quando ela faz alguma coisa do dinheiro dela, do bolso dela, ela nem se sente explorada. Exploração é quando já é nível de violência. Já há um nível de violência psicológica, um nível de violência doméstica. Isso aí já é violência e exploração. Né? Ou quando a pessoa é obrigada a se vender. Porque outra pessoa está atuando de forma violenta, obrigando aquela pessoa a se vender. Né? Ou quando tem um explorador. Né? E é isso. Mas uma pessoa que se esconde atrás da boa samaritana, que fez tudo por aquele homem que merece, não tinha um relacionamento estável, de dizer, temos um relacionamento estabilizado, né? Não, a gente ficava, a gente vivia junto quanto tempo? Direto, 1 ano. 1 ano é relacionamento sério. 1 ano é relacionamento sério, minha gente. Eu fui 6 anos noiva de uma pessoa. Nem por isso. 1 ano é relacionamento sério. É estável, né? Eu acho que aí, nesse momento, há de se pensar, se você como mãe de um filho em que uma mulher veio e fez isso, o que você acharia se fosse seu filho? Ia ter que pagar. Sim, se ele já tivesse dito que ele queria pagar e a mulher não queria só aquilo, ela queria levar as peles dele toda. O que tu ia fazer? Tu ia querer pegar ela assim e dar-lhe um monte de bofete, né? Com certeza. Eu duvido muito que não ia ter muita mãe com ódio,
né? Então, meu bem, então como é que tu vens, ou como é que um cara desse, que não é nem homem, né? Porque quem fala mal dele são mulheres que vivem à custa de homens, né? São homens que não são, alguns, né? Que não são assim tão homens, né? São mulheres que não são independentes, são mulheres que não são nem de movimento de mulheres. Elas só vêm falar. E são aqueles que são pagos, né? Recebem dinheiro para pagar, para falar mal do cara. E eu fico pensando, gente, deixa esse rapaz em paz. E se ele tava porre realmente numa volta lá, a polícia parou ele, sim, tá na hora dele também ter juízo. Porque muitas coisas aconteceram na vida dele ultimamente que ele ficou abalado, né? E ele foi, tomou um porre, voltou, tem que pagar. Tem que pagar. A justiça pegou, tem que pagar a fiança, tem que ter responsabilidade. Mas dizer que ele é irresponsável, não. Esse menino ele teve responsabilidade desde novinho. Ele vendia na rua as coisas para trazer dentro de casa. Dinheiro. Coisa que muitos desses branquinhos estão sentados dentro de uma sala com ar-condicionado, falando mal dos outros, não sabem o que é estar no meio da rua vendendo um açaí, vendendo um doce, uma cocada, vendendo alguma coisa para trazer uma comida para dentro de casa. Né? Não sabem nada da vida como um garoto desse. Né? E é isso. Eu fico pia da vida é da pessoa vir xingar, querer dar uma de maravilhoso em cima de uma pessoa cuja vivência ele nem nunca vai ter. Ou se ele for ter, coitado dele, depois de velho, né? Perder tudo e ter uma vivência dessa, vendendo as coisas no meio da rua, suando lá. Porque o menino passou enquanto ele era jovem, passando todo o risco de abuso na rua, como uma criança vulnerável, pobre, na Bahia, que é barra pesada, né? Então muita calma no momento de falar mal de uma pessoa, principalmente de falar mal de um cara que ele não pertence à mesma classe social que a sua. Começa por aí. Então começa por aí o teu desnível e o teu desconhecimento em falar mal de um cara que você não dá e não tem uma visão ampla de quem seja. Ah, porque ele é mau caráter. O que te leva a crer que ele é mau caráter? O que tu lestes de noticiário? O que essa mulher falou dele? Claro que ela vai falar mal dele, ela está vivendo às custas disso. Se ela apareceu na mídia, se ela está conhecidíssima hoje em dia, porque ela inventou esse monstro para ele. Ela inventou o monstro Davi para todo mundo no Brasil. Então agora ela vai ter que manter esse daí, porque disso depende o sucesso dela. Mas como eu digo, eu acredito muito em Deus, né? E ela tá cavando a doença dela, né? Ela tá cavando a doença dela no final de tudo isso. Porque ela vai pagar. Ela não sai desse planeta sem pagar. A merda que ela tentou ou tá fazendo na vida do rapaz, porque o rapaz, ele provavelmente que ele esteja um pouco abalado, né? Com tantas coisas ruins e com tanta gente nojenta, mesquinha, ridícula em cima dele. Porque ele é só um rapaz de 22 anos. Ele só é um rapaz de 22 anos. Ele é um bebê perto dos velhacos que queriam estar com o dinheiro dele, que queriam estar mandando na cabeça dele, sugando ele como escravo, porque ele é negro. E nesse país, negro tem que ficar o tempo inteiro sendo pobre. Essa verdade é o que incomoda nesses caras, nessas mulheres. É isso. Pois é, já falei até demais, né? E quem quiser, desculpe aí,
Mas é isso. É essa meu desabafo, é essa a minha opinião. Né? Espero que ele possa se buscar um auxílio até psicoterápico, porque eu acho que ele precisa sim, porque foram muitos ataques, ninguém sobrevive a tantos ataques, os ataques eles traumatizam sim a pessoa, né? Por mais forte que você seja, por mais controle emocional que você tenha, você precisa de um suporte emocional, você precisa de um trabalho psicoterapêutico sim, como suporte. Porque, meu amigo, hoje em dia o mundo tá assim. O que existe de hater, o que existe de gente que só se ocupa de ficar ligadão o tempo inteiro, tomando conta da vida do outro. Porque no primeiro tropeço que o outro dá, vou lá em cima também dar o meu pisão. Entendeu? E incrivelmente são as pessoas que mais se dizem: eu não tenho nem interesse em fazer isso, eu não fazia isso nunca, imagina, só estou dando a minha opinião também, só estou dando a minha opinião sobre o tipo de gente que está querendo pisar no rapaz, né? Porque se você pode, a gente pode também, né? Você está plantando a sua doença, porque desse mundo ninguém sai sem pagar, ninguém sai sem pagar. Entrou pagando, vai sair pagando. E é isso. É isso que eu tinha para falar hoje. Espero que esse rapaz possa ver. Ou se não ver, problema dele, né? Eu digo uma coisa. Peço a Deus que Deus proteja muito Davi. Assim como ontem, quando eu conversei com o meu terapeuta, ele falou para mim que Deus lhe proteja. Eu disse, eu preciso muito da proteção dele todos os dias. Porque eu sei muito bem o que é conviver com hater. Eu já convivi muito com muitos haters. Entendeu? E eu sei o que é a dor de conviver com muito hater. E ao vivo e a cores, no trabalho, no dia a dia. Agora, tu imagina o que é conviver com hater desde o ano passado, como esse rapaz convive. Entendeu? Eu acho assim, que os 21 anos dele, ele nem curtiu direito, né? A vitória dele, ele não curtiu direito. E os 22 anos dele estão sendo duros, porque ele trabalha, ele tenta se esforçar, estudar. Uma pessoa que veio de uma origem humilde, né? E os haters eles não dão descanso para ele. Mas eles não dão descanso para ele, mas não é por nada. É porque ele é negro. E os haters querem ver ele, sabe onde? Na sarjeta. E se eu fosse ele, eu não tava nem aí para eles. Deixava eles fazerem o que eles quisessem. Ia cuidar da minha mente. Ia cuidar de mim mentalmente. Contratar um psicoterapeuta. Cuidar do meu emocional. Ia fazer meus trabalhinhos, entendeu? Não me ligava de ficar me juntando com ninguém. Vou ficar com uma namorada, vou arranjar uma namorada para todo mundo me ver com alguém. Não tem nada a ver. Ou vendo ou não vendo, eu ia paquerar quem eu quisesse, ia fazer minhas viagens em off. E é isso, entendeu? Tá bom dele sumir da mídia, fazer os comerciais dele e ter uma pessoa. Agora eu vou concordar com um dos youtubers que eu vejo, que é Cairo Jardim, porque eu acho que, eu vou falar aqui para vocês, os melhores youtubers que eu sigo são o Luiz do Fã do Reality, o outro Luiz do Votalhada, e tem mais uma pessoa também, são 3. Né? Tem um casal também que eu sigo que é muito legal. E são poucos, exatamente, porque tem uns que eles simplesmente, você está lá, você não pode dar nenhuma opinião no bate-papo deles. Ou as pessoas puxam o saco deles, ou, entendeu? Até tem uns que não, que eles nem ligam, se você dá a tua opinião, mais assim, pimentada. Mas os outros, eles têm crises de pelanca, entendeu?
Eles são todos queridas, monas. Então eles têm um ataque histérico, né? E não é por aí. Se você está lá, você tem que estar sabendo que você vai ter pessoas para dizer ou sim ou não. Se não quiser a minha opinião lá ou nada, é só me bloquear, pronto. Ou se não, deixa lá, me cala. E é assim a vida, né? Mas todo mundo que se expõe, como eu estou me expondo aqui, né? É isso. Tem que estar disposto, né? É isso. A minha opinião é essa, né? Pra mim, o Davi só é um rapaz jovem, 21 anos, ele ganhou um prêmio maravilhoso que muita gente queria ganhar. E nenhum desses caras, eles já estão há anos aí nesses youtubers, e eles se inscrevem, a maioria deles se inscrevem para entrar no reality, nenhum deles passa. E ele veio do nada e passou, e aguentou. Que não é fácil aguentar e ter esse controle emocional. É isso aí. Ele é uma pessoa muito forte, sim, mas isso não quer dizer que ele não mereça ser cuidado. Então eu digo assim, Davi tem que procure, Davi. Procure um psicoterapeuta. Faça sua terapia toda semana, sabe? Desabafe para alguém. Chore lá no terapeuta, não vem chorar em rede social, entendeu? Seja acompanhado. Contrate, como diz o Cairo Jardim, contrate uma pessoa para lidar e para saber lidar com a sua mídia, mas uma pessoa que seja experiente. Não contrate gente porcaria. Ah, porque é uma influenciadora, mexe no... Não faz isso. Ah, porque é uma pessoa que ela tem muitos seguidores aqui na Bahia, eu vou contratar fulana. Não faça isso. Contrate uma empresa, né? Uma empresa responsável, de pessoas que vão filtrar. E quando alguma coisa acontecer com você, a sua empresa tem uma representação jurídica, tem uma representação que pode estar chegando junto das pessoas maldosas com você e dizer, não, isso não pode ser vinculado desse jeito. Ah, mas o que? Processe esse gentalhazinha que fala mal de você. Ah, porque eu vou ficar doida. E daí? A Juju Todinho cansa de processar todo mundo. Cuspiu falando mal dela, ela processa. Processe. É isso. Vocês são artistas, olha, entendeu? Que estão aí na mídia. Tem que processar mesmo. É isso. Aqui ficou. E agora eu tô me sentindo mais leve. Pois é. Vamos ver até onde vai chegar essa história. Tchau, tchau. Boa tarde pra vocês. E fiquem com Deus. Eu mudei o nome do meu YouTube. Por quê? Porque era um YouTube voltado ao reiki, só que agora não. Agora eu vou colocar outros temas, outras questões, inclusive questões que eu acho polêmicas como essas, eu vou estar falando lá no YouTube também. Então, eu mudei o nome para Verdades, né? Até me esqueci o outro. Estava tão aborrecida. Verdades compartilhadas. Tá bom? Grande beijo para vocês que me seguem. E quem quiser, vai lá dar uma olhadinha. Daqui a pouco eu vou estar colocando isso aqui lá. Tchau, tchau.